Ouça agora ler. Primeiro vislumbre de buraco negro solitário encanta astrônomos. Artigo de Elizabeth Gibney para o site Nature. Publicado em 7 de fevereiro de 2022. Buracos negros solitários provavelmente cobrem a galáxia, mas são extremamente difíceis de detectar. Agora, os astrônomos viram pela primeira vez um buraco negro isolado, vagando solto pela Via Láctea. Os buracos negros são tipicamente vislumbrados à medida que interagem com outros objetos, como estrelas companheiras. Estudar buracos negros solo, uma classe separada de objeto cósmico, deve ajudar os cientistas a entender como eles se formam e quão abundantes são. Os buracos negros são tão massivos que nem mesmo a luz pode escapar de sua atração gravitacional, então, por sua natureza, eles são invisíveis. Eles permanecem fantasmagóricos, a menos que interajam com outros objetos estelares, superaquecendo a matéria de uma estrela companheira, por exemplo, ou colidindo para gerar ondas gravitacionais que se espalham pelo universo. Acredita-se que os buracos negros solitários sejam comuns, formando-se sempre que uma única estrela com mais de 20 massas solares chega ao fim de sua vida. Deve haver 100 milhões desses buracos negros na galáxia, e eles devem estar em todos os lugares, mas é muito difícil encontrá-los, diz Kayla Sahu, astrônomo do Space Telescope Science Institute em Baltimore, Maryland, que liderou a equipe que fez a descoberta. Confirmar a presença do buraco negro levou 10 anos de observações, usando o telescópio espacial Hubble da NASA e vários observatórios terrestres. Um artigo de pré-impressão detalhando a descoberta, publicado no repositório de arquivos científicos em 31 de janeiro, ainda não foi revisado por pares, mas já está emocionando os astrônomos. Penso que esta é uma descoberta muito emocionante e importante, diz Selma de Mink, astrofísica do Instituto Max Planck de Astrofísica em Garching, Alemanha. Para detectar o buraco negro solitário, a equipe internacional usou uma técnica conhecida como microlente. Os pesquisadores procuraram estrelas que pareciam brilhar quando um objeto invisível passou, sua força gravitacional dobrando e focando a luz das estrelas como uma lente. Objetos muito massivos, como buracos negros, afetam uma área maior do espaço, portanto, iluminam a estrela por mais tempo. Mas objetos fracos e mais leves, como estrelas movendo-se de forma incomumente lenta, também podem causar um brilho prolongado. Assim, a equipe selecionou 8 objetos candidatos que não produziam luz própria, mas iluminavam uma estrela de fundo por pelo menos 200 dias, para observações adicionais. Eles agora têm dados suficientes para afirmar que um deles é um buraco negro. Ao longo de 6 anos, o grupo usou o telescópio espacial Hubble para calcular como o objeto que passava parecia desviar a posição de uma estrela no céu. Essa deflexão é minúscula. Medi-la da Terra é equivalente a alguém em Nova York medir a largura de uma moeda em Los Angeles, diz Sahu. Usando equações derivadas pela primeira vez por Albert Einstein em 1915, os pesquisadores conseguiram calcular que a massa do objeto invisível é cerca de 7 vezes a do Sol, pesada o suficiente para ser quase certo que seja um buraco negro. Eles foram os primeiros a detectar claramente um único buraco negro, diz de Mink. A detecção é muito mais convincente que as reivindicações anteriores de buracos negros solitários, concorda Eric Agol, astrônomo da Universidade de Washington em Seattle, que há 20 anos estava entre os pesquisadores que propuseram a combinação de técnicas de brilho e deflexão usadas pela equipe. Finalmente, informações extras vieram de observatórios terrestres que viram o evento de brilho. Pequenas diferenças no ângulo em que a luz atingiu vários lugares ao redor do globo criaram um efeito de paralaxe que apontou a distância do buraco negro a 5.150 anos-luz da Terra. Juntar a distância e a massa do objeto com a duração do brilho revelou que o buraco negro está viajando pelo nosso campo de visão, a cerca de 45 km por segundo. Isso é um pouco mais rápido que as velocidades de 10 a 30 km por segundo de outras estrelas em sua vizinhança, diz Sahu. Isso pode indicar que o buraco negro recebeu um empurrão extra quando se formou no núcleo de explosão de uma supernova.
Que maneira estranha de nascer, diz ele. Essa medição é empolgante porque os empurrões que os buracos negros recebem no nascimento ainda são objeto de debate robusto, e tem implicações para a compreensão das supernovas, diz Ilya Mandel, astrônomo da Universidade Monash em Melbourne, Austrália. Porém, ressalta que os astrônomos conhecem a velocidade do buraco negro em apenas uma direção. Ele ainda pode ser um retardatário em comparação com seus vizinhos, se estiver se movendo mais lentamente que eles em outra direção, como para longe da Terra. O trabalho é um resultado muito bonito demonstrando uma técnica empolgante, mas muitas dúvidas permanecem, diz ele. Embora pouco possa ser aprendido com apenas um exemplo, a equipe tem 3 outros candidatos promissores a buracos negros para examinar. À medida que mais descobertas aparecem, elas podem ajudar os astrônomos a descobrir muito mais sobre as origens de buracos negros solitários, bem como quão comuns eles são, diz Ferial Ozel, astrofísica da Universidade do Arizona em Tucson. Não devemos inferir nada a partir de um único ponto de dados, mas estou animada, diz ela. A técnica usada pela equipe também deve permitir que os astrônomos identifiquem uma variedade maior de buracos negros que os normalmente vistos por métodos existentes, como observar estrelas companheiras, acrescenta Mandel. Precisamos de muitas maneiras de estudar os buracos negros para obter uma imagem completa,